Olá, irmãos, boa noite. É com alegria e prazer que estamos aqui mais uma vez para assim, estar meditando na palavra de Deus. Lembrando os irmãos que não esqueçam de estar orando pelos nossos irmãos que estão enfermos, e vamos também estar orando pelos profissionais da saúde para que Deus dê graça a eles, e eles estarem assim ajudando aqueles que necessitam de um auxílio nesse momento de enfermidade. Também orando pelas autoridades para que eles possam assim estarem também fazendo a sua parte, ou seja, contribuindo com suas responsabilidades para que as coisas facilitem para a população. Orar também pela nossa igreja, nossa diretoria, orar também pelos nossos departamentos, enfim. E não esquecer de nossas famílias, que é algo que nós nunca podemos esquecer de orar pelas nossas famílias, ok? Bem, irmãos, nessa noite nós queríamos meditar um pouco nos Salmos de número 3. Salmos de número 3, nós vamos ler ele todo e vamos ver o que aqui a palavra de Deus nos fala nessa noite. O salmista Davi, ele escreveu esses salmos e vamos ver o que a Bíblia diz. Salmo de número 3, versículo de 1 a 8, que ele começa falando o seguinte, ele fala o versículo 1 da seguinte forma: Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários, são muitos que se levantam contra mim, muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Mas tu, Senhor, és o meu escudo, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele me responde do seu santo monte. Eu me deito e durmo, acordo porque o Senhor me sustenta. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puserem contra mim ao meu redor. Levanta-te, ó Senhor, salva-me, ó meu Deus. Fere os queixos a todos os meus inimigos. Quebra os dentes aos ímpios. Salvação vem do Senhor. Sobre o teu povo seja a tua bênção. Amém? Vamos orar. Santo Deus e Pai, obrigado, Senhor, pelo dia de hoje. Também queremos te ser grato pelas tuas misericórdias derramadas em nossas vidas, ó Deus, e pelo livramento que o Senhor tem dado ao teu povo, Pai, essa pandemia.
E também queremos te pedir, Pai, a tua bênção sobre os irmãos que estão assim, com suspeita, aqueles que já se recuperaram, muito obrigado, meu Deus. Aqueles que estão ainda, Pai, para receber exames, eu posso assim, entrando com a tua mão poderosa, ó Deus, que mesmo que venha a ser assim, algo positivo, mas que os efeitos, ó Pai, no corpo de cada um dos teus filhos venha a ser o mínimo possível, e que eles possam logo se libertar dessa enfermidade, Senhor. Também queremos te agradecer, Pai, pelo privilégio de nos dar, de estarmos assim a cada dia tendo o prazer de estar juntos orando, agradecendo ao Senhor. Abençoa grandemente o teu povo, a tua igreja, Pai amado, a diretoria da nossa igreja, os departamentos, Pai, que esse ano 2020 possamos assim, 21 possamos assim, estar trabalhando para a glória do nome do Senhor. Obrigado, meu Deus, por tudo. Nós te oramos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, os Salmos de número 3, como nós já falamos anteriormente, é o salmo que é atribuído ao salmista Davi. E baseado nesses salmos, nós queremos pensar na seguinte questão: no momento de angústia, Deus é a solução. Ou seja, quando as coisas estiverem difícil, não aparente, mas difícil, nós só temos uma solução, que é o nosso Pai Eterno. Porque Ele pode todas as coisas, Ele sabe tudo, Ele conhece e sabe onde cada um dos seus filhos estão em cada momento, em cada instante. Então, só nele é que nós vamos realmente estar firmados, fortes, para poder vencer as angústias desse mundo. Esse mundo ele é perverso, porque o maligno jaz, ou seja, o mundo jaz no maligno, e ele se torna perverso, não dando trégua para os filhos de Deus, porque eles querem, ou seja, Satanás ele quer de todas as formas fazer com que o homem se sinta superior a Deus e não obedeça a Deus, para que possa assim, no final de tudo, ele conseguir desviar toda a humanidade de Deus. Sabemos que hoje, nos nossos dias, e olhando para trás na história, nós vemos que ele tem conseguido desviar muitas pessoas dos caminhos de Deus. Sempre a minoria ficou com Deus, mas a maioria sempre tem dado esse lugar. Esses últimos dias agora, que nós podemos ver aí, apesar dessa festa satânica ter sido cancelada, o tal do carnaval, mas mesmo assim o pessoal se empolga e vão para os lugares que tem assim um pouco de espaço e tentam se aglomerar, tentam reviver essa festa, fazer ela de uma forma ou de outra, né? Ou seja, porque essa festa é uma festa carnal mesmo, uma festa diabólica mesmo, mas o pessoal busca esse prazer, porque esse prazer nós sabemos que ele vai terminar lá ele não vai terminar, perdão, ele vem de Satanás para o coração dessas pessoas para estar fazendo essas coisas. Então, você vê que a população realmente tem dado ouvido a Satanás. Mas o povo de Deus precisa entender isso, que diante das angústias, só Deus é que pode livrar, só Deus que é a solução. Ou seja, se a gente não ficar 24 horas ligado, sempre vamos ter angústia. E podemos ver, irmãos, nesse momento, nós precisamos ser fiel ao apresentar as nossas dificuldades. Ou seja, para Deus resolver o nosso problema, nós precisamos ser fiel em apresentar a nossa dificuldade. O salmista Davi, ele não nega nada que estava acontecendo com ele. Ou seja, ele não quer, assim, de uma forma bem prática, resolver nada. Versículos 1 e 2, ele deixa bem claro que, Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários, são muitos que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Então, os adversários de Davi estavam se levantando, e Davi aqui ele derrama tudo diante de Deus, do que ele viu, ouviu e estava sabendo por boca de alguém, que tinha muita gente que estavam tentando agora destruí-lo. E ele leva tudo ao pé da letra a Deus, para que Deus tome uma providência, para que Deus entre com a providência. Então, o segredo de a gente sair da angústia é esse. O primeiro é esse, é a gente não querer
dar um jeitinho em nada. Se está difícil, se está pesado, Senhor, socorre-me. Está acontecendo isso, aquilo outro. E isso tem me feito mal. Isso tem me trazido angústia, isso tem trazido sufoco. Me dá sabedoria, me dá paciência, me dá entendimento, me dá o que for necessário. Mas eu quero que o Senhor resolva por mim, segundo a tua vontade, é claro. Então, se a gente for nesse sentido de colocar tudo diante de Deus, é lógico que quando a gente vamos colocar as coisas diante de Deus, nós temos que lembrar uma coisa, que primeiro nós temos que olhar para nós mesmos. Muitas vezes, as coisas estão acontecendo, diga-se de passagem, quando ele colocou isso aqui, ele era uma reação de uma ação que ele tinha praticado. Ou seja, era consequência de um pecado dele. Mas ele tinha se arrependido, ele já tinha se resolvido com Deus, mas mesmo assim não isentou ele de sofrer essa consequência. Mas ele chega e corre para Deus outra vez. Então, irmãos, precisamos primeiro acertar nossa vida com Deus e depois estarmos assim nesse sentido, de diante das dificuldades, colocá-las diante de Deus, para que Deus possa nos socorrer, porque Senhor, são muitos. Ainda tem uns que dizem que nem Deus dá salvação para eles. Ou seja, a situação que, como o povo via, olhava para a situação, nem Deus, na conversa deles, ia olhar para Davi. Segundo a multidão, alguns deles, que dizia, né, como diz o versículo 2, muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Então nem Deus estava se importando com Davi. Mas Davi sabia que Deus se importava com ele, Davi sabia que Deus estava ao lado dele, e Davi estava colocando tudo diante de Deus. Então, para ser fiel, devemos ser fiel ao apresentar os nossos problemas. Não esconder, devemos colocar todos diante de Deus. Mas também nós temos que ser confiante. Confiar verdadeiramente em Deus. Não só colocar, mas confiar. Esperar que Ele venha em socorro da gente. É claro que a gente sempre tem aquela questão de querer nos apressar ou apressar Deus para resolver logo. Mas Davi não estava preocupado com isso. Olha o que ele diz no versículo 3 e 4. Mas tu, Senhor, és o meu escudo, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor e ele me responde do seu santo monte. Então, Davi, ele sabia, estava confiante que Deus, como no versículo 3, né? Mas tu, Senhor, és o meu escudo, proteção, garantia de permanência. Não era algo assim duvidoso. É tu, Senhor. E é essa a posição do servo fiel a Deus, né? É tu, Senhor. Mas o inimigo vem ali, não importa, deixa ele vir. Quem vai defender, quem vai livrar é o Senhor. Não é ninguém. Porque nesse mundo nós não conseguimos livrar ninguém de nada. Podemos até defender de uma questão, mas amanhã, se o agressor ou o cobrador, seja ele agressor ou cobrador de algo, ele volta. E você não vai estar lá para estar defendendo, mas ele vai estar 24 horas ao teu lado, te olhando, te vendo, te guardando. Foi o que ele fez com Davi. Davi estava nos piores momentos da sua vida, nos piores apertos. Deus pegava ele e tirava por um lado que ninguém percebia. Ele saía, só ler lá a história dele lá, 2 Samuel, capítulo 15 a 18, que fala muito sobre essa questão das fugas dele, dos locais que ele se acampava, que sabia que ia atrás dele, e chegava lá, de repente, ele era avisado que estava vindo alguém atrás dele, e ele, Deus dava sabedoria a ele, que ele fugia de uma forma que ninguém percebia. Chegava lá, simplesmente achava um lugar vazio, não achava Davi. Porque ele confiava em Deus. É essa a questão de a gente estarmos atentos, né? Essa questão nós precisamos estar atentos. Que quando orarmos, tem a minha dificuldade, você tem a sua. Não importa qual seja ela,
mas orar confiando que Deus vai vir em socorro naquela questão que estamos necessitando. Primeiro, porque nós apresentamos ela fielmente a Deus, ponto a ponto. E segundo, porque vamos confiar. Porque esse negócio de a gente ficar orando, pedindo oração, dizendo que confia, mas quando chega ali a gente querer resolver do nosso jeito, nunca vamos conseguir nada com Deus. Mas deixar Ele resolver do jeito dele, a sua e a minha vida vai mudar radicalmente. Precisamos ter essa confiança. Nesse mundo aqui, irmãos, ninguém vai ter vida fácil. Porque o que você fizer, sempre vai ter alguém para te elogiar, mas também vai ter alguém para te desclassificar. Isso é notável, isso é falado por muita gente, os mais velhos já diziam isso e dizem isso, seja na sua vida particular, profissional, espiritual, sempre alguém vai achar um defeito em você e em mim. Isso aí não tenha dúvida disso que você vai ter. Mas uma coisa é certa, confia no Senhor e tudo Ele fará na sua vida, tudo Ele fará na minha vida, tudo Ele fará em nossas vidas. Em qualquer área que seja, como eu acabei de citar, profissional, espiritual, material, enfim. Se você está prosperando para a glória de Deus, com certeza esse ainda vai vir, os contras vão ser maior. Se você estiver prosperando para a sua própria glória, é diferente, mas se estiver prosperando para a glória de Deus, para honrar a Deus, para exaltar o nome de Deus, pode ter certeza que vai vir. De uma forma, de um lado ou de outro, vai aparecer alguém para querer te criticar, querer até lhe atrapalhar. Mas confia no Senhor. Davi, ele tinha um tratado com Deus, ele tinha o desejo de Deus, Deus conhecia o coração dele, ele queria servir a Deus. Volto a frisar a questão do erro dele, agora está surtindo, está tendo uma consequência, mas mesmo sabendo que era uma consequência do seu erro, ele também sabia que Deus ia fazer com que ele passasse por essa prova, ia fazer com que ele passasse por esse problema, e ele poder chegar adiante e glorificar o nome de Deus, o que ele fazia. Ele entendia naquele momento ali, creio eu, que ele entendia como uma correção de Deus. Mas mesmo Deus corrigindo ele, não ia deixar ele ficar na pior. Ia dar sempre um livramento para ele, para que ele sofresse a consequência, para ele entender realmente onde foi que ele errou e por quê. E os erros da vida da pessoa nunca traz benefício, sempre traz desgosto, sempre traz angústia. Ou seja, aquela pessoa que erra e depois se sente feliz é uma pessoa que não conhece verdadeiramente a Deus. E nós temos que ficar angustiados. Quando você errar, quando eu errar, nós temos que, quando perceber que erramos, nós temos que sentir tristeza no nosso coração, temos que sentir desgosto pelaquela tal ação que foi feita. Porque só sentindo desgosto, só sentindo tristeza no coração, quando a gente erra, é que realmente a gente vai ter a questão do coração aquebrantado e podermos, assim, nos arrepender e voltar atrás para consertar, fazer o que for necessário para consertar aquele erro. Lógico que erro sempre deixa uma consequência. É a questão de Davi aqui, ele tinha uma consequência, mas mesmo assim, nós não podemos olhar para ninguém, temos que olhar para aquele que morreu e ressuscitou dentre os mortos, que é Jesus Cristo, o nosso Salvador eterno, certo? Então é assim que nós vamos vencer as dificuldades desse mundo. Mas também, irmãos, não só confiante, mas também precisamos ter fé sem dúvida do poder de Deus. Não podemos duvidar do poder de Deus. Nossa fé tem que ser uma fé sem dúvida. Olha o que, como ele fala nos versículos 5 e 6 do capítulo 3. Eu me deito e durmo, acordo, porque o Senhor me sustenta. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puserem contra mim, ao meu lado, ou ao meu redor. Né? Deito e durmo.
essa expressão de Davi, deito e durmo, isso nos mostra que era uma pessoa que realmente ele acreditava, e acreditava com fé em quem ele servia, que era o nosso Deus eterno. Ele não tinha dúvida, a fé dele não era uma fé oscilante, era uma fé firmada em Deus. O versículo 7 ele vai dizer o quê? O 6, perdão. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puserem contra mim ao meu redor. Não terei medo. Deitar, dormir, do momento de dificuldade como ele se encontrava, fugindo. Lógico que esse inimigo que perseguia ele era o próprio filho. Com certeza ele não queria entrar em conflito com ele, porque poderia causar-lhe a morte. Ele não queria o mal do próprio filho. Mas mesmo assim, ele sabia que com ele vinha outros maldosos que iam estar aproveitando a oportunidade para tirar uma vingança sobre Davi. E mesmo assim ele deitou e dormiu, que é coisa difícil você dormir com a preocupação na cabeça. Se você estiver preocupado, se for algo mesmo que lhe preocupa, que me preocupa, a gente não consegue dormir. Aquilo que realmente mexe com a nossa estrutura, precisamos ter muita fé e orar com muita fé mesmo para poder deitar e dormir. E ele disse, deito e durmo e acordo. Ou seja, de manhã cedo ele acordou e agradeceu a Deus porque ele dormiu a noite toda. E depois ainda completa, mesmo que seja 10 mil que venha, eu não tenho medo. Por quê? Porque ele sabia que o Deus que ele servia era um Deus poderoso, era um Deus que poderia entrar em ação a qualquer momento, na hora que fosse necessário. Ou seja, não ia ser por qualquer coisa que ele ia perder a sua estrutura, que ele ia perder a sua batalha. Não era com qualquer um. Ou seja, não teria número de pessoas. Então ele seria firmado, ele estaria firmado, ele tinha fé, ele confiava que Deus era poderoso para livrar ele de qualquer coisa. Ou seja, a fé é o firme fundamento daquilo que não se vê, mas que se espera. E ele esperava tempos bons, esperar com fé. Estou passando por um vale de angústia, mas tempos melhores virão. E anos depois ele teve a vitória dele e ele viveu um tempo de paz. Viveu um tempo de insegurança, porque toda vez que foi necessário lutar com alguém, ele nunca perdeu uma batalha, porque ele era um homem que acreditava, era um homem que tinha fé. E você e eu precisamos exercitar nossa fé de tal forma que não venhamos ter dificuldade nenhuma. Ok? Que Deus abençoe nessa noite e possamos assim meditar cada dia na palavra de Deus para a glória do nome do Senhor. Vamos encerrar com a palavra de oração. Santo Deus e Pai, obrigado, meu Deus, pela vida dos irmãos, que o Senhor possa estar abençoando grandemente a cada um, fortalecendo e dando-se sabedoria dos céus, ó Pai, para que possa confiar, manter sua fé firme no Senhor Jesus Cristo. Sabemos, ó Deus, que muitas coisas já vimos nesse mundo e muitas outras poderão surgir, porque Satanás quer atrapalhar a vida da tua igreja, mas nos ajuda, ó Pai, a cada dia permanecer firmes, ó Pai, crendo verdadeiramente no Senhor, que só o Senhor é quem pode nos livrar, só o Senhor é quem pode nos sustentar nos momentos difíceis. Nos ajuda a dar a tua direção. Em nome de Cristo Jesus, nós te oramos agradecidos. Amém. Ok, meus irmãos, que todos tenham uma boa noite na presença do nosso Mestre. Algemado por um peso, oh, quão triste eu andei, até sentir a mão de Cristo. Não sou mais como eu era, eu sei. Tocou-me, Jesus, tocou-me de
Cristo e senti seu terno amor. Eu tenho achado paz e vida. Para sempre eu cantarei em seu louvor. Tocou-me Jesus, tocou-me, de paz encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Tocou-me Jesus, tocou-me, de paz ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Quando o Senhor Jesus